Olá, sou a professora Jaqueline e hoje estou aqui com a Agatha Fox para conversarmos sobre o fim do Império Romano, ou ainda o fim de Roma. Como é que um império tão grandioso quanto Roma, que atingiu o máximo da sua vastidão, da sua potência, da sua riqueza, da sua cultura, que chega até aos nossos dias, né, a cultura ocidental, falamos uma língua, filha do latim, temos um código civil que vem inspirado no direito romano. Então, como é que uma civilização tão grande, tão poderosa chega ao fim? Ali pelo século IV a.C., Roma já apresentava alguns desses sinais. O primeiro foi a desestruturação do exército. Não havia homens, não havia militares em quantidade suficiente para fazer a guarnição ou a defesa de toda a extensão das fronteiras do Império Romano. Também era um momento em que não havia guerra, esse momento da Pax Romana, já que Roma havia atingido o máximo da sua extensão territorial. Então não havia o escravo de guerra. Lembrando, frisando que em toda a antiguidade, a mão de obra gratuita, a mão de obra não era do escravo africano, e sim do escravo de guerra. Como funcionava o escravo de guerra? De uma forma bem simples. Quem perdia e tinha boas condições físicas se tornava escravo da civilização vencedora. Nesse momento, por não haver guerras, então também havia um decréscimo nesse número de escravos de guerra. E as fronteiras permaneciam desprotegidas, levando à instalação dos povos bárbaros, que eram povos vizinhos a Roma. Ao todo são mais de 20 povos bárbaros. Os mais falados são os vikings, os saxões, anglo-saxões, ostrogodos, visigodos, alamanos, entre vários outros povos. Esses povos ocuparam-se dessas fronteiras porque havia um imenso interesse, um fascínio sobre o que acontecia dentro do Império Romano, uma vez que eles eram impedidos de entrarem no Império simplesmente por não falarem latim. Então, para o romano, bárbaro era quem não falasse o latim. Fora dois fatores: a desorganização do exército, a invasão dessas fronteiras pelos povos bárbaros, e um terceiro fator, que foi o acréscimo, o aumento na taxa de impostos pagos pelos moradores urbanos de Roma, o que leva a população a um êxodo rural. Então eles saem ali da civilização do centro de Roma e vão para o interior, para as fazendas, para o meio rural. Onde também o governo, numa tentativa desesperada, tenta um acordo com os romanos que haviam ido para o interior, uma vez que eles não conseguem, pois esse povo que está no interior se rebela contra o imperador, mesmo sendo punidos, e um outro acordo com os povos bárbaros para que eles ficassem naquela fronteira até determinada delimitação e não ultrapassassem essa extensão previamente indicada e delimitada pelo imperador. É claro que os bárbaros não vão obedecer a essa delimitação imposta, vão atravessar ela sim e vão tomar o Império Romano do Ocidente, com saques, com incêndios, levando a uma fuga daqueles que sobreviveram em massa daquela região urbana para o campo, onde começa a Idade Média. Lembrando que Idade Média só existiu na Europa. A professora Jaqueline teve Idade Média no Brasil? Não. No Brasil, não. Apenas na Europa. E aí são 1000 anos de uma história só da Europa, dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, que eu volto logo mais para conversar com vocês. Até mais!